88.8 FM. Já estamos com 12 minutos agora passados das 4 da tarde, continuação de Boa Tarde com a JM-FM. Estamos também aqui em estúdio com Rui França e temos o secretário Regional da Saúde, o Dr. Pedro Miguel Ramos. Muito boa tarde aos dois, aos três também. Temos aqui uma senhora connosco, não é? Estamos justamente com o propósito de comemorarmos nesta conversa informal, Rui, este Dia Mundial da Saúde, uma data que foi escolhida de resto pela Organização Mundial de Saúde. Estávamos em 1948, quando a organização da primeira Assembleia da OMS. Desde 1950 que no dia 7 é então comemorado o Dia Mundial da Saúde. Todos os anos é escolhido um tema para ser naturalmente debatido e tema também como reflexão. Este ano o tema escolhido é a depressão, com o lema Let's Talk, ou seja, vamos conversar. É caso para perguntar, Dr. Pedro, Sr. Secretário, se de facto a depressão é de facto uma das doenças do século. Boa tarde a todos, em especial aos ouvintes da JM-FM. De facto, a depressão e as doenças mentais será um dos grandes desafios da saúde para os próximos anos. E isso tem a ver com a gestão do sucesso da saúde. Nós, de facto, acabamos por atravessar um período onde a nossa resposta aos eventos agudos e ao acompanhamento dos eventos crónicos se tornou uma resposta cada vez mais presente, cada vez mais positiva, cada vez mais eficaz, cada vez mais eficiente. Naturalmente, quando temos esses sucessos, e esses sucessos passaram por uma fase de melhor organização, melhor planificação e organização no que diz respeito aos eventos agudos, às doenças que eram consideradas os grandes síndromes da saúde pública, os AVCs, os síndromes coronários, o trauma, as próprias infecções na sua expressão máxima, da situação da sepsis, e depois tudo aquilo que foi feito para acompanhar os eventos crónicos, as doenças metabólicas como a diabetes, a obesidade. Tudo isto tem contribuído para que a esperança de vida da população, não só regional, nacional, mas também europeia, tem vindo a aumentar. E este aumento da esperança de vida resulta do nosso sucesso nas situações anteriores que eu acabei de analisar e, naturalmente, então, temos que agora lidar com um novo desafio da saúde regional, nacional, europeia e mundial. Este novo desafio é o envelhecimento. Mas nós não queremos que o envelhecimento apenas exista, mas queremos que esse envelhecimento se traduza por duas características essenciais: ser ativo e ser saudável. Por isso, a Região Autónoma da Madeira tem já alguma experiência nesta área e tem a ver com aquilo que já está implementado pelo Governo Regional nos últimos anos, no que diz respeito aos apoios ao domicílio, às redes regionais de cuidados continuados e integrados, e isto insere-se também na Estratégia Nacional do Envelhecimento Ativo e Saudável, que é um programa da Direção-Geral de Saúde, coordenado pelo professor Pereira Miguel, no qual a região participou num workshop em que o modelo do programa que será implementado para os próximos anos no Espaço Nacional foi apresentado. A Região Autónoma da Madeira participou não só nesse workshop, mas também, mais recentemente, no programa All Care em Budapeste, através de um médico e de uma enfermeira, onde foi apresentado o programa que a Região Autónoma da Madeira tem das soluções inovadoras para a continuidade da otimização dos cuidados a nível domiciliário. O Sr. Secretário fala, e precisamente porque começamos esta conversa sobre a indicação da Organização Mundial de Saúde, que dedicou então este dia à depressão. Hoje tivemos boas notícias em relação a esta área, estamos a falar da área da psiquiatria, com o reforço do quadro de pessoal. São boas notícias, efetivamente, para uma área, conforme a Carla começou esta conversa, uma área que infelizmente afeta cada vez mais pessoas. São boas notícias, ainda bem que temos a oportunidade de as divulgar num dia como o de hoje, um dia em que nos associamos à iniciativa mundial da Organização Mundial de Saúde, um organismo que de facto tem uma grande responsabilidade na saúde mundial, com as suas recomendações e com as suas indicações para, através do calendário anual, arranjar sempre oportunidades para nós discutirmos os principais problemas da saúde mundial, europeia, nacional e regional. Porque é que a saúde mental é escolhida nesta fase da nossa vida e do século XXI? Precisamente porque tem a ver com o envelhecimento. Conforme todos recordem, eu sei que a comunicação social acompanha a saúde muito bem, o professor Sobrinho Simões, das últimas recentes vindas ao Funchal, iam
digníssimo anatomopatologista do nosso país, se calhar a maior referência da saúde portuguesa neste momento. O professor Sobrinho Simões diz que, de facto, a população vai ter cancro, numa percentagem muito elevada, só que não vai morrer de cancro. Porquê? Devido ao sucesso da saúde, devido ao sucesso dos tratamentos, devido ao sucesso dos procedimentos, dos medicamentos, mas depois o nosso envelhecimento, que queremos ativo e saudável para combater as nossas grandes doenças do próximo século, que são, de facto, as doenças infecciosas e as doenças mentais, que estão associadas à nossa idade, às comorbilidades que acabam sempre por acontecer, e por isso é que o envelhecimento tem que ser ativo e que nós temos que proporcionar uma série de condições, não só pessoais, coletivas, familiares, para que os idosos tenham de facto uma certa dignidade ao atravessarem esta vida, esta fase da sua vida. E depois as doenças mentais que têm a ver com o envelhecimento psíquico. Como é que nós podemos contrariar esse envelhecimento psíquico? Através de uma série de soluções inovadoras, daí o projeto OCARE, em que vamos continuamente estimular as propriedades físicas, cognitivas de doentes, numa adiantada fase da sua vida, mas que têm de facto todo o direito de a viver com segurança, mas acima de tudo com qualidade, que é isso que se pretende com o envelhecimento ativo e saudável. E o que é que está o Governo Regional a fazer? O Governo Regional, desde há muitos anos, que tem já uma estratégia implementada. No que diz respeito à saúde mental, que, como sabem, foi noticiado ainda no início do nosso mandato, um problema que nós tínhamos que reestruturar a saúde mental na região autónoma da Madeira. Esse problema foi levantado pelos nossos colegas psiquiatras. E com a admissão, inclusive, do responsável. Com a admissão, mas depois a sua reintegração no sistema público da saúde regional. E, acima de tudo, eu queria agradecer, de facto, ao Dr. Ricardo Alves, não só por ter levantado esse problema, a todos os colegas, porque fez com que o Serviço Regional de Saúde iniciasse uma série de situações com a sua colaboração que permitiram, de facto, repensar todo o fenómeno da saúde mental na região autónoma da Madeira. E esse fenómeno da saúde mental na região autónoma da Madeira envolvia várias questões que, naquela altura, em janeiro, estavam a ser postas, de facto, em dúvida. Era a resposta imediata, não só a nível dos serviços de urgências, que achávamos que estava a aumentar muito, e, portanto, tivemos que fazer uma reflexão porque é que isso estava a acontecer, mas posso dizer que, por exemplo, no Hospital de Santa Maria o mesmo problema se verificou e o Serviço de Psiquiatria teve que pensar numa solução alternativa. Só para dizer também, em relação a esta parte, que esperamos a colaboração dos colegas do Hospital de Santa Maria do Serviço de Psiquiatria por causa do acordo que foi firmado com o Centro Académico de Medicina de Lisboa, até pelo meu antecessor, o Dr. João Faria Nunes, e que não só tem sido útil não só para resolver os problemas da oncologia no ano passado, mas também agora vai também contribuir para apresentarmos soluções a curto, médio e longo prazo para o problema da psiquiatria. O problema da psiquiatria imediato consistia, de facto, no número de psiquiatras que tínhamos disponíveis e, de facto, fizemos uma análise da situação juntamente com os psiquiatras. Quero aqui frisar que os psiquiatras, apesar de terem levantado este problema e terem extremado a sua posição, quiseram apenas chamar a atenção porque era necessário alterações, e a saúde é sempre um processo dinâmico e nós temos que reconhecer que tem que haver sempre alterações, mas temos que reconhecer que estas alterações só podem ser feitas com pessoas, e aqueles que levantaram o problema são eles que fazem parte da solução. Essa solução encontrada, como eu disse, já está perfeitamente reposta no que diz respeito à resposta a nível do serviço de urgência, com a colaboração de mais duas colegas que têm contribuído, portanto, para a resposta a nível do serviço de urgência da região autónoma da Madeira. E, naturalmente, que agora temos que combater algum atraso nas consultas que se verificou, como é óbvio, a nível assistencial nessa área durante a semana, e é aí que vamos ter os colegas do Hospital de Santa Maria. E penso que com estas duas medidas damos os primeiros passos. Estes passos foram dados através de uma série de reuniões onde todas as entidades envolvidas na resposta à saúde mental na região estiveram presentes, o Conselho Consultivo da Saúde Mental, o Conselho Técnico da Saúde Mental, e naturalmente que, como resultado dessas reuniões, foi elaborado um novo plano de saúde mental que envolve todas as entidades que devem estar envolvidas e todos os grupos profissionais, os psiquiatras, os médicos de família, os pedopsiquiatras, os psicólogos, os assistentes sociais, os médicos de medicina geral e familiar e ainda os enfermeiros de saúde mental. Dr. Pedro, mas afinal quantos especialistas tem nesta altura a psiquiatria? Neste momento nós temos 4 especialistas a fazer urgência, mais 2,
portanto, a colaborar nesse serviço de urgência. O Dr. Ricardo dizia que seriam necessários 8. Seriam necessários 8. Naturalmente, como para nós... compensar esta o problema, dos dois elementos... Nós temos que pensar que a saúde é da responsabilidade de todos. Não é só da região autónoma da Madeira. O problema da saúde dos portugueses tem o Ministério da Saúde, a nível nacional, tem o Secretaria Regional da Saúde, a nível da região e a nível dos Açores. Como é um problema em que nós podemos estar, de um momento para o outro, envolvidos, nós pedimos ajuda não só à Secretaria Regional dos Açores, através de uma conversa que tive com o meu colega secretário, o Dr. Rui Luís, falámos a nível nacional, falámos com os colegas de cá, falámos com os colegas que iriam aumentar a nossa capacidade de resposta e que já o estão a fazer e que têm permitido com que a agenda dos nossos colegas, que eram em número reduzido, ao nível da resposta ao serviço de urgência, ficasse um pouco filtrada e mais agilizada e permitisse algum repouso por parte desses especialistas. E, neste sentido, agora, eu vou ao Hospital Santa Maria, na reunião que eu tive em Lisboa, no mês passado, com o Presidente do Conselho de Administração, está combinada a vinda dele cá, juntamente com o Diretor de Psiquiatria, no sentido de vermos como é que o Hospital Santa Maria poderá contribuir, porque os próprios hospitais também têm os seus problemas, claro. Mas, como sabem, existe um protocolo chapéu entre o Ministério da Saúde, entre o Governo da República e as regiões autónomas, que permite esta mobilidade dos profissionais de acordo com as necessidades de cada instituição hospitalar. Nesta altura assistimos a uma excelente relação em termos de ligação entre os governos regionais e o Governo Nacional para a área da saúde. Uma vez que reuniu recentemente com o Ministro da Saúde, Alberto Campos Fernandes. A saúde tem como objetivo principal, como missão principal, a população. E se a população é a nossa missão, todos nós temos que contribuir, independentemente de cores políticas, para o sucesso dessa população. Todas as medidas implementadas a nível nacional que nós queremos implementar a nível regional vão ser concretizadas, fruto desta interpretação do que é a nossa missão, mas também alguma experiência regional em algumas áreas, e eu costumo falar que existem áreas onde nós estamos muito avançados, nomeadamente na área da resposta a situações de exceção, e como sabem, a nossa resposta do Serviço Regional de Saúde nas situações das inundações em 2010 e das várias e sucessivas situações dos incêndios, do quais os mais recentes foi o ano passado, a Madeira deu um exemplo do que é responder em situação de exceção. Mas não foi a Madeira, foi o Serviço Regional de Saúde, foram os profissionais de saúde e naturalmente que se nós temos capacidade para dar resposta em situações de exceção, estou plenamente convicto que os mesmos profissionais têm capacidade para dar resposta no dia-a-dia. Não se deve alarmar a população, aproveito a oportunidade para dizer que a tal falta de medicamentos, naturalmente que não é só no Serviço Regional de Saúde. Ainda ontem uma notícia da Comunicação Social evidencia o que são as dívidas das unidades de saúde às farmácias, por causa dos medicamentos, é cerca de 1 milhão de euros por dia, significa que é cerca de 375 milhões de euros por ano que custa a saúde só em termos dos medicamentos. E quero também aproveitar a oportunidade, porque podemos tranquilizar a população, apesar das notícias vindas a público. Já agora, sem querer interrompê-lo, vamos, porque foi o próprio secretário que puxou esse tema, ainda hoje fala que há um erro jornalístico na interpretação precisamente deste tema. Eu não quero que seja mal interpretado, sim. Não quero que seja mal interpretado a falta de rigor jornalístico que eu referi. A comunicação social é um parceiro da população, é um parceiro de todas as atividades que estão relacionadas e que são prestadas em favor da população. A saúde não é exceção, temos colaborado muito nas situações de exceção. A comunicação social em situações de exceção é o principal parceiro para a divulgação de comunicados, informações para tranquilizar a população. Veja-se o exemplo do que está a passar agora em Estocolmo. No que diz respeito aos incêndios, no que diz respeito às inundações, se repararem, por força de causas naturais, e estou-me a referir a 2010, nós ficámos sem capacidade de comunicação e tivemos que recorrer aos órgãos de comunicação social para contactar para o exterior e, portanto, nós temos sempre muito respeito pela comunicação social. Neste momento enfrentamos uma situação surpreendente. Não gostamos que a saúde seja utilizada como bandeira política. E quando falamos em falta de rigor, achamos que, infelizmente, as fontes de informação não são as mais credíveis
E o exemplo mais recente é, de facto, um medicamento para as situações do foro oncológico, o cetuximab, que foi objeto de uma análise para saber se esta informação era verdadeira. E este medicamento para as situações de oncologia nunca esteve em falta no Serviço Regional de Saúde nos últimos 3 meses. Portanto, custa-nos um pouco ouvir estas notícias, achamos que não trazem qualquer influência positiva para a nossa vivência em sociedade. Nós estamos a entrar num ciclo novo, estamos a entrar num ciclo com uma equipa nova. A missão desta equipa é a população, a missão desta equipa é promover a saúde, prevenir a doença e atuar em todas as áreas que sabemos são necessárias na região autónoma da Madeira. Chegamos aos 100 dias, há muito ruído, mas vamos manter o nosso caminho, porque de facto estamos unidos, porque a nossa principal preocupação é a população da região autónoma da Madeira. Mas o Sr. Secretário reconhece que há falta de medicamentos? Em qualquer instituição do território português. Se quiser posso começar a enumerar, mas naturalmente não preciso, nem tenho necessidade disso. Nem é esse o objeto desta conversa. Por de facto, exatamente. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade, porque de facto os nossos contactos e de facto os elementos desta equipa têm de facto muita relação nacional e internacional, mas de facto o que nos está a surpreender é que nós temos sempre necessidade de vir rebater notícias que não são verdadeiras. E isso é que nos está a preocupar. Portanto, dizer que há falta de medicamentos, naturalmente que sim. Nós estamos a recuperar de uma fase da Troika, das restrições económico-financeiras, onde de facto as relações da saúde com a indústria farmacêutica alteraram-se sobremaneira, que trouxeram problemas no que diz respeito à gestão de estoques, mas não é só das unidades de saúde, são as próprias empresas portuguesas que estão a ser e foram condicionadas pelas empresas-mãe a nível da Europa e a nível do mundo. Criou-se um novo tipo de relação. Este novo tipo de relação era ao comprar paga de imediato. Era uma situação em que a saúde tinha tido sempre algum benemérito por parte da indústria farmacêutica, porque sabiam que era a saúde que estava em causa, era a saúde da população que estava em casa, e de facto aquela agilidade que sentíamos há uns anos anteriores, neste momento não se está a verificar, por força das novas relações comerciais entre as empresas, e naturalmente que a saúde tem tentado tornear as dificuldades que têm aparecido e temos tentado dar a resposta, aquela resposta que permite que, apesar de faltar um medicamento ou qualquer dispositivo, que essas faltas não se traduzam no aumento da morbilidade nem da mortalidade, porque de facto isso não aconteceu nos 3 meses em que esta equipa está a atuar, e naturalmente a população tem que estar consciente que nós estamos a trabalhar para ela. E o Sr. Secretário consegue dizer quando é que esta situação poderá estar totalmente ultrapassada? Totalmente ultrapassada. É difícil. Isto é sempre um processo dinâmico. As instituições de saúde sofrem desta dinâmica. Por exemplo, em relação ao bicarbonato, o bicarbonato nunca faltou. Houve doentes que fizeram mais de 100 ampolas por dia, porque são situações necessárias para o controle e a abordagem de um doente crítico. E, no entanto, falou-se no bicarbonato. Falou-se agora no cetuximab, um medicamento para a doença oncológica. A diretora clínica, o próprio diretor do Serviço de Hematologia diz que esse é um dos produtos que nunca esteve em falta na lista. Portanto, nós temos consciência do que é que existe, da forma como estamos a controlar. Eu quero enaltecer o trabalho da equipa, da direção clínica, do Conselho de Administração, da direção de enfermagem, de todos os elementos que fazem parte da equipa da saúde neste momento, o IA-Saúde, o ACES, o agrupamento dos centros de saúde. Nós estamos a trabalhar em conjunto e queremos transmitir isso à população, que de facto nós estamos juntos numa missão. A missão tem como objetivo principal a população. Seremos sempre objeto de comentários, de notícias, mas não utilizem a saúde como a bandeira de arremesso para lutas partidárias, porque não beneficiam ninguém. A comunicação social tem o dever de informar, tem também uma relação especial com a população, e está aqui num erro, porque de facto nós estamos a analisar todas as situações que estão a ser referidas e estamos sempre a chegar à conclusão que não correspondem à verdade. Há pouco o Sr. Secretário falava da relação entre os governos, regional e nacional. Sei que saiu muito satisfeito e deu conta disso mesmo na altura, do encontro que manteve com o Ministro da Saúde. Será constituída uma comissão para estudar. A minha questão era, quem é que vai liderar este processo?
Naturalmente, quando falamos de projetos de interesse público, os PICs, são projetos que, de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, vão influenciar a região. Neste caso, estamos a falar de um projeto para a região autónoma da Madeira, mas também tudo nacional. Este é um projeto de grande aspiração, não só para os madeirenses, mas deve ser entendido num projeto de interesse público, claro, também de todos os portugueses. A Madeira já está a precisar de uma unidade há muitos anos. O Hospital do Funchal foi inaugurado em 1900. Entender com que atraso é que chega. O Hospital do Funchal foi, portanto, inaugurado em 1973. Na altura, pareceria adequado para a época. Outras entidades, outras unidades foram associadas àquilo que se chama o Centro Hospitalar neste momento, o Hospital Nelo Mendonça, o João de Almada, o Hospital dos Marmeleiros, e passaram quase 40 anos. Se alguém pensar do que é que foi a evolução da saúde nestes 40 anos na região autónoma da Madeira, não se esqueçam que a Madeira já foi uma região onde nem todas as especialidades existiam, nem todos os procedimentos se faziam, e o número de médicos era aquele que era necessário para tratar uma população que, na altura, tinha determinado tipo de problemas. Com a evolução e com a dinâmica e o próprio crescimento da região autónoma da Madeira, não só nas vias de acessibilidade, no boom da construção civil, que corresponde aos últimos 30 a 40 anos, o Serviço Regional de Saúde teve a obrigação de crescer para continuamente dar resposta a todas estas situações. Uma vida muito mais ativa, uma vida muito mais intensa para todos os madeirenses e porto-santenses, provavelmente, se calhar, alguns estilos de vida não muito saudáveis que permitiram que aparecesse determinadas situações, determinadas doenças em que nós precisámos, de facto, estar organizados de maneira diferente. E estou a falar no trauma. O trauma já foi muito intenso aqui na região autónoma da Madeira, correspondeu às construções, não só, portanto, das vias rápidas, a construção civil. Nós tivemos traumatologia muito grave, mas também o hospital foi sempre sentindo a necessidade de dar resposta cada vez melhor e muito mais eficiente. E, portanto, criámos os grupos de trauma, criámos os grupos de resposta à catástrofe, criámos os grupos de resposta à infecção grave, os grupos de resposta à doença cardíaca, à doença cerebrovascular. Esta é uma das grandes notícias, portanto, para poder, neste momento, em pleno 2017, dizer que o hospital, através dos seus profissionais, através de uma reorganização dos seus profissionais, vai dar uma melhor resposta aos AVCs. No entanto, já temos a via verde dos AVCs, mas neste momento vamos melhorar essa resposta, uma resposta que foi dada em termos médicos, em termos cirúrgicos pelo Serviço de Neurocirurgia no tratamento dos aneurismas, mas agora temos a possibilidade, porque temos recursos humanos e os meios e o equipamento e a organização necessária para respondermos de uma forma menos invasiva para as trombectomias, para dissolver os trombos e também para resolver os aneurismas, porque muitas vezes o aneurisma está numa localização cerebral que nem mesmo a neurocirurgia chega lá. Mas a neuroradiologia de intervenção chega e o doente recupera. Isto é extremamente importante em termos de ganhos, e é extremamente importante porque, de facto, todos os investimentos que se fazem na saúde traduzem-se sempre em ganhos. E os ganhos são para a população. E, portanto, nós temos que continuar a investir na saúde, temos que continuar a investir no nosso Serviço Regional de Saúde, na nossa instituição, nos nossos profissionais, porque só assim vamos ter sempre a resposta positiva e aquela resposta que a população está à espera. Ainda assim, Sr. Secretário, estava à espera que me respondesse também. Quem é que vai liderar esta comissão? Quem vai liderar esta comissão? Agora, naturalmente que todo este processo... um hospital em 2024 chega na altura certa. As perspectivas são para essa data e estão apontadas para essa data. Certa. Vão estar sempre condicionadas por todo aquele trabalho de avaliação e fiscalização de um projeto com esta dimensão, que às vezes, numa ocasião ou noutra, pode demorar mais tempo daquilo que nós estamos à espera. Agora, que esta liderança do processo será regional, mas com a colaboração nacional, como é óbvio. Para isso, eu quero agradecer muito todas as reuniões que tive com o professor Adalberto Campos Fernandes, em que de facto sentimos um entendimento desta necessidade desta nova instituição. Novamente, é um processo que será liderado pelo próprio Secretário da Saúde. Em termos de comissão. Isto é assim, repare que este processo na região autónoma da Madeira, o hospital pertence à área da saúde, mas não é a área da saúde que o vai construir. Pois. Não é a área da saúde que o vai pagar, ao fim e ao cabo. Isto é um projeto de interesse comum, público, havia um PIC, e tem as 3 secretarias envolvidas
a Secretaria das Finanças, a Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares Europeus e a Secretaria da Saúde. Esta comissão vai englobar elementos destas três secretarias. Naturalmente nós achamos, e também o Ministério da Saúde achou, que deve envolver elementos do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças Nacional, como é óbvio, porque é onde está o dinheiro. E, naturalmente, que, de facto, as afirmações do Sr. Primeiro-Ministro na recente deslocação a Funchal vieram desbloquear algumas das dúvidas que nós, na área da saúde, nunca tivemos, porque continuamos a trabalhar, e, neste momento, o projeto tem tido o acompanhamento necessário e, naturalmente, que a partir de maio, a reunião que foi proposta pelo professor Adalberto Campos Fernandes, pelo Ministro da Saúde, é uma mega reunião que vai envolver o Ministério da Saúde, a CSS, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, o próprio Infarmed, e onde vamos dar outro tipo de consistência a projetos, a protocolos que já foram iniciados anteriormente, mas que nós sentimos que neste momento é o momento ideal para, de facto, concretizá-los de uma outra forma. Sabemos que a posição regional é de que 50% do financiamento do Governo Central é pouco, isso já foi tornado público. Onde é que o Governo Regional vai buscar o resto do financiamento? A União Europeia pode... Vamos todos a trabalhar nesse sentido. Neste momento acho que damos passos mais seguros para a concretização da construção do novo hospital. E neste momento não estamos totalmente satisfeitos, o próprio Presidente do Governo disse, mas 170 milhões, 50% do custo total da obra é diferente de 50% de uma verba que ainda não estava anunciada. Portanto, foram dados passos. Isto tem a ver com a própria dinâmica. Isto tem a ver com a própria dinâmica das relações institucionais. Neste momento, o Sr. Primeiro-Ministro achou que estes tais 50% poderiam ser perfeitamente anunciados e no futuro vamos ver com o decorrer do projeto, da própria construção, de que é que a região vai precisar, de que tipo de apoio vai precisar, se serão nacionais, se serão europeus, mas tudo isso será decidido no momento próprio, na altura própria, de acordo com os condicionalismos, portanto, que estiverem presentes nessa situação e nesse momento. Para fecharmos este tempo, 2024 chega na altura certa o hospital? 2024 chega na altura certa, porque construir uma obra desta dimensão, ela tem que ser construída de acordo com todas as regras, cumprindo todos os decretos regulamentares e toda a legislação que existe neste momento para a construção de uma unidade hospitalar. Neste momento estamos satisfeitos a quem a obra está entregue, o ateliê de arquitetos da ARIPA, que é de facto um ateliê a nível nacional que tem estado envolvido na construção das últimas unidades de saúde no país. Esteve envolvido na região autónoma dos Açores, na construção do Hospital Divino Espírito Santo, em São Miguel, esteve envolvido na construção do Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira, vai estar envolvido agora na nova fachada do Hospital do EPO de Coimbra e, como tal, é de facto um ateliê e um grupo de arquitetos que já está habituado a construir unidades de saúde. Neste momento, esta unidade de saúde, com a sua dimensão, vai permitir uma revolução a nível da saúde regional, com a concentração de recursos e obrigando e levando a que a gestão da saúde seja menos onerosa. Vamos ter a possibilidade de ser mais eficientes, vamos ter a possibilidade de concentrar os recursos, como já vos disse. Neste momento a saúde regional tem 3 pilares fundamentais e depois tem a necessidade de recorrer a um sistema de transportes que muitas vezes, devido às constantes solicitações, não consegue dar a resposta mais adequada, e nós temos isto em atenção, mas acima de tudo a construção da nova unidade hospitalar vai trazer a possibilidade de funcionarmos como está recomendado a todas as unidades de saúde. O que está recomendado é que o doente passe o mínimo de tempo no hospital. O hospital está sempre associado a algumas infecções e, naturalmente, que as situações do foro médico e as situações do foro cirúrgico passam a ser encaradas de outra forma. Se no foro cirúrgico, a unidade de cirurgia do ambulatório será a principal componente para dar esta resposta. No foro médico, e todos nós, quando estamos com alguma enfermidade e quando temos algum percalço na nossa vida relacionado com a saúde, nós podemos recorrer a uma unidade de saúde, seja ela pública ou privada, seja um centro de saúde,
mas queremos sempre ter a possibilidade de fazer o nosso tratamento em casa, junto dos nossos familiares, junto dos nossos amigos. O que é que isto significa? Significa há situações em que isso não é possível e, de facto, o internamento hospitalar é mesmo necessário. Mas, no futuro, com a cirurgia de ambulatório, este internamento hospitalar reduz a 24 horas ou mesmo um timing inferior a esse, ficam poucas as situações necessárias para o internamento, a oncologia ou a traumatologia. Em no que diz respeito ao tratamento das doenças do foro médico, o aparecimento da nova função assistencial, que são os hospitais de dia, vão permitir que pode haver, uma vez ou outra, a necessidade de recorrer ao hospital, mas depois todo o tratamento será feito em ambulatório, pelo hospital de dia, ou mesmo no domicílio, que é uma prática que nós também intencionamos implementar na região autónoma da Madeira, com os colegas das especialidades médicas e com os médicos de família. Já que estamos a falar de obras, já agora, e se olharmos aqui, é possível ver o Hospital dos Marmoleses, quando é que as obras arrancam? O Hospital dos Marmoleses, como já será para a Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares Europeus anunciou, será objeto de algumas remodelações, porque tem sido uma instituição que, apesar de ser mais antiga que o Hospital do Túnel de Mendonça, tem estado sempre ligada à saúde e tem todas as características para continuar ligada à saúde. Naturalmente que essa ligação e esta articulação com o Serviço Regional de Saúde, num futuro muito próximo e quando houver oportunidade e as condições, provavelmente ficar ligada a outro tipo de atividade assistencial, uma vez que é uma instituição que, de facto, tem prestado um bom papel ao Serviço Regional de Saúde. Mas as valências que nesta altura estão Nem todas as valências permanecerão no Hospital dos Marmoleiros. Provavelmente algumas irão ser concentradas no Hospital do Túnel de Mendonça, mas há, por exemplo, outros tipos de especialidades que até preferem manter-se no Hospital dos Marmoleiros, até porque têm maior número de recursos humanos, ficarão com mais espaço, não precisam de todo o edifício e o resto do edifício poderá ser utilizado noutro tipo de atividade assistencial que nós estamos a equacionar de acordo com a evolução do Serviço Regional de Saúde e de acordo com as necessidades da população. E o Sr. Secretário prevê então, para breve, que essa remodelação... Naturalmente que nós estamos condicionados por uma série de passos que, se forem sucessivamente concretizando, vão permitir a ligação de um puzzle que neste momento está em construção. A resposta da cirurgia de ambulatório vai permitir retirar camas às especialidades cirúrgicas, vai permitir atribuir camas às especialidades médicas, vai permitir uma maior e uma melhor e uma diferente reorganização de toda a estrutura hospitalar, e é nisso que nós estamos esperançados, e é nisso que nós estamos a trabalhar todos em conjunto, a Secretaria Regional da Saúde, os profissionais da saúde, no sentido de, para 2024 e até 2024 encontremos nos espaços habituais, nos espaços existentes, uma possibilidade de uma melhor organização e uma diferente planificação para a resposta à saúde que a população precisa. Sr. Secretário, hoje é o Dia Mundial da Saúde. A pergunta que lhe colocava agora é: como é que está a saúde da Madeira? A saúde da Madeira está bem. Embora se queira fazer parecer o contrário, se nós repararmos, no que diz respeito hoje até um dos eventos que está a decorrer e que decorreu esta manhã no Hospital do Túnel de Mendonça, nós fomos objetos da escolha, mais uma vez, da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular para, através de um evento, juntamente com os nossos cardiologistas, e 2 colegas de Lisboa, 2 do Porto e 2 de Évora, chamar a atenção para uma atividade que hoje em dia os cardiologistas fazem e fazem-no bem e que permite dar uma diferente resposta ao tratamento da doença cardíaca. Não basta, de facto, identificar o ritmo cardíaco, a anomalia desse ritmo cardíaco, o problema do infarto, o problema de todas as doenças cardíacas. Hoje em dia nós sabemos que a cardiologia tem uma unidade de intervenção extremamente eficaz e eficiente que permite uma resposta rápida, e o Day at Cath Lab, é assim que se denomina a iniciativa, é da responsabilidade da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular, permite de facto chamar a atenção para esta nova função da cardiologia. Felizmente é com agrado que, no que diz respeito à cardiologia madeirense, nós temos já essa possibilidade através do nosso laboratório de hemodinâmica, e posso lhe dizer que foram 2 doentes tratados dessa forma. Esta intervenção já se faz há muitos anos, porque a via verde dos síndromes coronários cardíacos já existe desde 2009 na região autónoma da Madeira, e de facto é com orgulho que digo que a saúde da Madeira está bem. A saúde da Madeira está bem, mas nós não estamos satisfeitos, porque nós queremos melhor. A população quer melhor, os profissionais de saúde querem melhor, os profissionais de saúde anseiam por novos modelos de formação, novos projetos para a sua diferenciação, porque nós queremos continuar a tratar e a cuidar, mas vamos cada vez mais investigar
para chegarmos à conclusão de que forma podemos tratar melhor, de que forma podemos cuidar melhor. Felizmente temos uma geração de médicos, enfermeiros e outros profissionais relacionados com a saúde que estão motivados, estão, portanto, incluídos dentro desta estratégia para os próximos anos e, naturalmente, que todos estes resultados vão aparecendo. Como corolário disso, a nova relação do Hospital do Funchal com a Universidade da Madeira para a implementação do 3º ano é uma realidade possível, está perfeitamente auditada, está perfeitamente certificada e, naturalmente, foi feito um trabalho de casa pela nossa instituição de saúde com a diferenciação académica de alguns profissionais que vão dar outro tipo de credibilização ao Departamento de Ciências da Saúde da Universidade da Madeira, permitindo assim que o 3º ano seja uma realidade dentro do próximo ano ou dentro de 2 anos no futuro. Isso vai permitir que os futuros médicos fiquem... Vai permitir que uma maior percentagem do mestrado integrado em medicina possa ser feito na região. Neste momento temos o 1º e o 2º ano e vai haver a possibilidade do 3º ano também ser feito cá. Nós temos que criar incentivos para os médicos poderem trabalhar na região autónoma da Madeira. Esses incentivos, para além de materiais, têm que ser incentivos familiares, têm que ser incentivos profissionais, têm que ser incentivos académicos e, de facto, esta consolidação da relação do Hospital do Funchal com a Universidade da Madeira vai permitir que nos próximos anos um novo caminho se comece a desenhar e, naturalmente, é também um fator que irá contribuir porque, ao fim e ao cabo, os alunos no 3º ano vão ter outro tipo de contacto já com o Hospital do Funchal, vão conhecer a realidade do Hospital do Funchal e, se calhar, vão decidir melhor no futuro onde querem trabalhar. E, provavelmente, isto também vai funcionar a nosso favor. Vamos escolher a Madeira. Pedir também agora que nos falasse desta iniciativa lançada hoje, o Minuto da Saúde. Que esta rádio também se como sabe, e agradeço muito bem o vosso papel e o vosso contributo e a possibilidade de estarmos a divulgar mais uma iniciativa do grupo dos profissionais da saúde da região autónoma da Madeira. O Minuto da Saúde é apenas mais um instrumento que a Secretaria Regional da Saúde encontrou no sentido de concretizar uma das características da nossa estratégia, que é a proximidade com a população. Nós só podemos resolver bem, decidir bem, se estivermos em contacto permanente com a população. Achamos que o Minuto da Saúde, através da televisão, através das rádios, no qual vocês estão incluídos e mais uma vez agradeço, e através das redes sociais, é uma oportunidade para nós transmitirmos incentivos, conselhos, bons exemplos para melhorar a saúde da população da região autónoma da Madeira, dos madeirenses e dos porto-santenses. Achamos que este minuto, que embora possa parecer curto, será sempre um patamar e será sempre um companheiro da população da região autónoma da Madeira no seu dia-a-dia, a partir do dia 7 de abril de 2017, Dia Mundial da Saúde, no sentido da população começar a conhecer melhor o que é o seu Serviço Regional de Saúde. Achamos que vamos ter sucesso, porque vamos estar em contacto com a população, vamos transmitir os tais ensinamentos, os tais incentivos, os bons conselhos e, naturalmente, que todos os profissionais de saúde vão participar. Todas as ordens vão participar, dos psicólogos, dos biólogos, dos farmacêuticos, todos eles vão ter a oportunidade de, através deste Minuto da Saúde, mais vida, acerte connosco, acerte com as nossas recomendações, com as recomendações da Secretaria Regional da Saúde, de todos os intervenientes, de todas as entidades que direta ou indiretamente estão ligadas à saúde, para que a população se sinta mais tranquila, mais segura e, acima de tudo, também, que possa falar também connosco. Claro. A Secretaria da Saúde, ao juntar todos estes parceiros que acabou de referir, assistimos a uma pacificação neste setor? Nós estamos a trabalhar com uma missão. Como eu já disse, esta equipa aceitou este desafio e este convite do Governo Regional como uma missão. A missão é para a população da região autónoma da Madeira. Os desafios são para se enfrentar, mas também são para se ganhar. Como estamos todos juntos e estamos todos a trabalhar no mesmo sentido e, acima de tudo, gostamos do que fazemos, sabemos que vamos ter sucesso e podemos tranquilizar a população, porque estamos a trabalhar para a população. E este é um passo, significa que foi um passo dado, este é mais uma um pacificação passo. Este é mais um passo. Da saúde. É mais um passo. Por exemplo, recordo-me agora, assistimos a algumas convulsões e recordei-me agora, por exemplo, na ortopedia, é uma área com melhorias. As convulsões têm a dimensão que as pessoas
quiserem. O serviço de ortopedia foi dos serviços que passou por algumas situações menos boas, nos anos mais recentes. Neste momento tem um grupo de trabalho e um diretor empenhado em alterar completamente essa situação. Ainda hoje de manhã, na sessão do Dia Mundial da Saúde, estive a falar com o Dr. Anacleto e, de facto, tivemos a projetar de que forma que o serviço de ortopedia poderá ter outra imagem, porque, de facto, precisamos de alterar essa imagem. É um serviço que tem trabalhado ininterruptamente. É um serviço, como sabe, o número de recursos humanos não é o suficiente neste momento e, portanto, todos os profissionais que neste momento integram o serviço de ortopedia têm trabalhado e têm dado o seu melhor e muitas vezes mais do que é pedido, e naturalmente que também temos que pensar neles. E foi a pensar neles que estabelecemos o acordo, e foi o meu antecessor, o Dr. João Faria Nunes, o acordo com o Centro Hospitalar de Coimbra, com o serviço de ortopedia, com o qual volto a agradecer publicamente todo o apoio que tem dado. Existe uma boa articulação. Estes protocolos, chancelado pelo Ministério da Saúde, e tive a oportunidade de o dizer na quinta-feira quando falei com o professor Adalberto, é um protocolo que é para continuar, porque, de facto, nós neste momento estamos nessa posição, precisamos do apoio dos colegas de Coimbra. É um apoio que até já se verificava anteriormente, uma vez que os colegas de Coimbra têm profissionais na sua equipa que são dos poucos que tratam as doenças oncológicas ósseas no território português. Era um serviço para o qual o Serviço de Ortopedia já costumava enviar os doentes do Fórum Oncológico da Ortopedia, e naturalmente que é sempre fácil trabalhar com colegas com os quais já estamos habituados a partilhar doentes em determinadas situações. É um protocolo para continuar. Estamos muito satisfeitos com aquilo que os colegas têm feito e têm colaborado com a Região Autónoma da Madeira, e naturalmente que vamos continuar a trabalhar desta forma. Partilhando experiências, partilhando necessidades, responsabilidades, para dar sempre a melhor resposta. E já estamos a assistir a uma redução da lista de espera na ortopedia, que era muito extensa. Naturalmente, já lhe posso dizer também em relação a isso. O projeto de recuperação das cirurgias e dos próprios meios complementares de diagnóstico e terapêutica foi um projeto que iniciámos já há cerca de 2 anos. Foi através do Dr. João Faria Nunes, na altura eu era diretor clínico, estivemos muito empenhados nesse projeto, os profissionais de saúde também. Conseguimos no primeiro ano reduzir cerca de 3%, aparentemente parece um número muito reduzido, mas corresponder quase a 1 milhar de cirurgias de várias especialidades, entre as quais a ortopedia. E neste momento a verba correspondente a 2017 vai permitir ser utilizada de outra forma e vai permitir que o impacto nesse programa se transforme de 3% em 13%. Vamos dar, portanto, oportunidade a outras especialidades que também têm alguns procedimentos em atraso. Essas especialidades, os tempos operatórios não são tão prolongados como no caso da ortopedia. Os consumíveis utilizados nessas cirurgias não são tão caros como na ortopedia. E, portanto, a mesma verba vai permitir mais cirurgias e vai permitir um impacto maior na redução. Naturalmente que a cirurgia de ambulatório, quando estiver a funcionar em pleno, e volto a dizer que a cirurgia de ambulatório já funciona na Região Autónoma da Madeira há uns 3, 4 anos, há especialidades que já estão a utilizar a cirurgia de ambulatório, nomeadamente a oftalmologia, a urologia, a medicina física e reabilitação. O que estamos a falar na cirurgia de ambulatório, na nova unidade de cirurgia de ambulatório, é a possibilidade das 4 salas poderem estar a funcionar em pleno. Isso será uma realidade, nós estamos a trabalhar nesse sentido. Isso vai possibilitar depois que, quando começarmos as obras do bloco, que também estão previstas, a cirurgia de ambulatório se transforme no bloco convencional, e então vai haver um certo retrocesso e uma paragem, mas são momentos da organização. E quando as obras do bloco estiverem prontas, a cirurgia de ambulatório voltará em pleno para a recuperação das cirurgias. Essa recuperação foi objeto de um estudo, portanto, tudo estava já registado no nosso sistema informático, analisámos melhor, de facto chamaram a atenção que provavelmente os números eram exagerados, preocupou-nos aquilo que disseram, fomos avaliar, verificámos que uma nova classificação põe as coisas noutro patamar e por isso a resposta vai ser uma resposta eficaz. Naturalmente não é de um dia para o outro, mas de facto nós poderíamos era ser criticados se não tivéssemos analisado a situação e se não tivéssemos tentado resolver, pelo menos, dado os primeiros passos para começar a resolver a situação. E isso nós temos a consciência tranquila, que sempre que nos chamam a atenção, nós vamos analisar, debatemos e vemos qual é a estratégia que tem que ser implementada.
Sr. Secretário, eu pretendia que falássemos mais de saúde, mas a questão das obras vem sempre ao de cima. A questão das obras está sempre condicionada pelas restrições económico-financeiras. O Governo Regional tem um investimento na área da saúde, como sabe, as obras estão previstas nos cuidados de saúde primários, nos centros de saúde, bloco também tem sido no hospital. Fortemente criticado o facto de penso que não precisa de ser fortemente criticada neste momento. A fase das obras que está mais avançada é o bloco de obstetrícia, precisamente para termos um bloco de obstetrícia para dar uma resposta diferente. Que era o que e depois será o bloco principal, o serviço de urgência, e naturalmente são obras que são necessárias, porque apesar de termos uma nova unidade hospitalar na Forja, só em 2024, nós temos que criar condições para os nossos profissionais para os próximos 7 anos, nas unidades que temos. Isto tem a ver com humanização, tem a ver com as condições de trabalho e tem a ver que esta humanização que nós sentimos que temos que transmitir para fora só pode ser cada vez mais real se a humanização também houver dentro das unidades de saúde da região autónoma da Madeira, porque os nossos profissionais têm que ter condições de trabalho adequadas para poderem se relacionar com a sua população. Sr. Secretário, estamos a caminhar para o final desta conversa. Perguntava-lhe qual o feedback recebeu da iniciativa realizada no hospital de subir os andares até o 9º andar pela escadaria. Qual é o feedback? O Governo Regional, ao associar-se à iniciativa do Move Now, quis apenas, de facto, chamar a atenção para a importância que associações desta natureza têm no acompanhar e na ajuda que dão ao Governo Regional para concretizar todas as medidas e todas as políticas da saúde. Esta iniciativa sobre a caminhada, sobre subir e descer as escadas, que sabemos que faz diminuir e faz levar à perda de peso, perda de calorias, foi uma iniciativa do Move Now. É uma iniciativa que já existe em todos os hospitais, faltava fazer na região autónoma da Madeira, e eu quero agradecer aos responsáveis pelo Move Now o facto de terem pensado em fazê-la no Hospital do Funchal. Já temos as marcas nos degraus das escadas. É apenas mais uma forma de chamar a atenção para a população que o exercício físico, a perda de peso, a eliminação do sedentarismo contribui para melhorar a saúde da população. Nós apenas quisemos associar-nos a esse gesto no sentido de reforçar o papel que o Move Now tem na região autónoma da Madeira nos últimos anos com iniciativas desta natureza. E outras se vão, portanto, realizar no âmbito da saúde oral, da saúde nutricional, da saúde mental, da saúde materno-infantil, nos rastreios da prevenção das doenças. Como sabe que temos tido uma série de reuniões e que nos próximos 2-3 meses vamos começar com o anúncio das medidas para o Porto Santo, vamos começar com o anúncio das medidas dos novos rastreios e, portanto, isso vai ser o concretizar de todo um trabalho que foi feito nestes primeiros 3 meses, onde, de facto, estivemos muito empenhados em criar novas condições para a saúde regional. Estamos perante uma secretaria aberta também a dialogar não só com os profissionais de saúde, mas também com os utentes. Nós estamos abertos a dialogar com toda a gente. Posso lhe dizer que ao fim de 100 dias nós realizamos cerca de 236 reuniões que envolveu as ordens, receber entidades relacionadas com a saúde, elementos da nossa população da região autónoma da Madeira que queriam transmitir algumas preocupações. Falámos com quase todos os partidos políticos na Comissão da Saúde e sempre que nos foi solicitado e, portanto, estamos abertos a falar de saúde, mas estamos abertos a falar de saúde de uma forma consciente, de uma forma idónea e sem alarmismos, porque isso, não contem connosco para isso. Falou há pouco que concluiu 100 dias à frente da Secretaria, está satisfeito? Expectativas totalmente correspondidas? Estamos satisfeitos, não fui eu que concluí, foi a nossa equipa que concluiu, uma equipa em que fizeram a aposta, uma equipa que ao fim destes 100 dias estamos muito satisfeitos, envolve o César Ramos, Regional de Saúde, o ACES, o IA Saúde, todos os profissionais que direto ou indiretamente têm colaborado nestes 100 dias, têm dado participações positivas, têm-nos ajudado a concretizar tudo aquilo que temos pensado, tudo aquilo que faz parte da nossa estratégia e naturalmente que agora vamos entrar no período em que as medidas pensadas, debatidas, podem agora ser implementadas e vão ser implementadas de uma forma gradual, paulatinamente, porque devemos crescer de uma forma sustentável, porque também não queremos que o Serviço Regional de Saúde de repente se transforme de uma forma radical. Agora transforma-se de acordo com as necessidades da população, de acordo com a própria evolução do sistema.
Para fecharmos, é a última, no fundo, é deixar os microfones abertos da JMFM para uma mensagem neste Dia Mundial da Saúde que queira passar a quem nos acompanha nesta altura. A mensagem, e referindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, e uma vez que hoje o dia é para falar de doença mental, tranquilizar a população, tranquilizar os familiares de pacientes com doença deste foro, de que o Serviço Regional de Saúde tem todas as condições para responder a estas situações, que devem ter confiança no Serviço Regional de Saúde, devem ter confiança nos profissionais da psiquiatria, da pedopsiquiatria, da psicologia, dos enfermeiros de saúde mental, porque todos nós estamos a trabalhar em conjunto para também dar resposta nesta esfera da saúde mental, que é um problema que, como a própria Organização Mundial de Saúde chamou a atenção, é um problema que temos que falar. E é isso que estamos a fazer, falar com a população. Muito obrigado, Dr. Pedro Ramos. Muito obrigado. Boa tarde aos ouvintes da JMFM. Muito obrigado por ter estado na rádio, na JMFM, neste Dia Mundial da Saúde, para proceder também a alguns esclarecimentos sempre muito úteis à população sobre uma área que é sempre muito especial para todos nós. Muito obrigado. 88.8 FM